duas coisas que eu quero comunicar para os irmãos é vocês puderem. Outra observação é que na hora da abordagem eu não interajo com os internautas. Só em um caso excepcional, tá? Que a gente pode interagir. Amém? A gente foca na abordagem para estar mais concentrado, né? Daquilo que, pela inspiração do Senhor, estaremos falando. Falar em inspiração do Senhor me veio ao coração de abordarmos este capítulo 2 de Apocalipse em várias etapas, porque nós temos aqui, nesse capítulo 2, as primeiras 4 cartas às igrejas das 7. Né? Então, esse capítulo 2 eu vou abordá-lo em 4 partes. Amém, amados? Sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Pérgamo e sobre a igreja de Tiatira. A exemplo do capítulo 3, eu estarei abordando em 3 partes. A 5ª, a 6ª e a 7ª carta. O capítulo 2, o capítulo 1 eu abordei em 2 partes. A introdução e o capítulo 1 propriamente dito. Amém? Fica melhor até para você depois achar esse nosso material no YouTube também. Outro detalhe que eu sempre gosto de estar relembrando as pessoas é que a nossa abordagem não é tipo curiosidade bíblica. Não tem nem tempo para estar perdendo tempo com isso. É bem mais pragmática a nossa abordagem, é bem mais aplicativa. Não é? Em um momento, outro, de acordo com aquilo que a gente sabe, é que a gente faz uma pontuação histórica, arqueológica, algo que nos ajude na hermenêutica, né? Mas a abordagem ela é bem assim ao alcance de todos e bem mais pragmática, até para dar uma dinâmica maior à abordagem e conseguirmos pela lupa do Espírito Santo enxergarmos o que nos interessa, que são as nossas regras de fé e prática. Ou seja, pela lupa do Espírito Santo, detectarmos princípios, valores, verdades, que é a doutrina propriamente dita, o ensinamento prático. Porque o que nos interessa não é só ler, meditar, contemplar, achar bonito, é viver a palavra. Precisamos viver a palavra. Foi o que João preconizou no capítulo 1, versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escritas. Esse guardar não é colocar a Bíblia em um cofre, não é deixar ela, não sei se existe estante ainda na sua casa, né? Colocar na estante, no rack, na prateleira lá, na plancha, é toda vez, né? Enfim, colocar lá no imóvel. A Bíblia não é aberta, a Bíblia não é para isso. Deixar ela aberta lá no Salmo 91, no painel do carro. Não, a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para nós lermos, ouvirmos, meditarmos e guardarmos, vivermos. Guardar aqui é botá-la dentro do nosso coração, porque uma vez ela preenchendo a nossa mente,
facilmente seremos conduzidos por ela. Amém? Facilmente seremos conduzidos por ela. Louvado seja Deus. Então, a ideia é esta. Por isso que uma nota arqueológica, histórica, como vamos estar fazendo e temos feito, pode até acontecer, mas o foco não é esse. Negócio de curiosidade bíblica, quantas madeiras Noé fez a arca, com quem foi que Caim casou, qual será de fato o sinal da besta. Aí essas coisinhas assim a gente não perde tempo com isso não. Amém? Vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo seu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. E outras versões têm amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Pois bem, é outra coisa que é importante. Pastor Amaro, então, afinal de contas, em que consiste a abordagem que o senhor faz? Porque eu disse que não vamos estar aqui trabalhando com curiosidade bíblica, né? Mas também não vamos estar, recebe vitória, recebe bênção, recebe chave, recebe isso e aquilo outro. A ideia também não é essa. A ideia é trazer você e converger a sua atenção, a sua mente para Cristo, para um viver bibliocêntrico. Quando o Senhor me inspirou a fazer esse tipo de abordagem sistemática, nesta minha passagem pelo Rádio Pernambucano, desde a minha primeira edição na Rádio Tamandaré, porque antes mesmo de entrar na Rádio Tamandaré, eu já fazia programas de rádio em emissoras conhecidas aqui no estado, né? Pela misericórdia de Deus, eu trabalho em rádio desde os 18 anos de idade. O Senhor resolveu projetar a gente para Pernambuco, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. Esses últimos 26 anos. Né? Louvado seja Deus por isso. Mas quando o Senhor me deu a inspiração, e foi da Rádio Tamandaré, de eu fazer essa abordagem sistemática, de ler a palavra de Deus com vocês e abordar, eu até antes pedia para os irmãos lerem, né? Quem lembra disso? Era de madrugada. Eu pedia para os irmãos lerem.
Aí eu separava. Por exemplo, o capítulo 2 tem 28 versículos. Aí eu separava o quê? 7 irmãos, né? Cada um lendo 4 versículos, por exemplo, né? E aí, no instante, a gente lia. E aí depois eu vinha fazendo a abordagem. E foi essa capacitação divina que recebemos de, pela lupa do Espírito Santo, pontuar o que é princípio, o que é valor, o que é doutrina para nós. Agora, claro, é importante que o pastor tenha, é importante que eu tenha conhecimento histórico, contextualizado, para poder ajudar na hermenêutica, na interpretação. Né? E aqui e acolá, com algum auxílio exegeta, feito previamente, para poder chegar aqui e abordar a palavra para vocês. E aí nós juntos vamos recebendo do Senhor essa mensagem. Eu sempre disse aos obreiros que trabalharam comigo que mensagem a gente não fabrica, a gente recebe e entrega. Agora, o pregador, isso já serve para você, já é uma nota homilética para você, pregador. Você que dirige culto, você que tem a oportunidade de falar na igreja, nós precisamos nos comportar como professores que preparam uma aula e querem que o aluno aprenda aquele conteúdo. Entende? É importante que você, pregador, leia a Bíblia, organize seus estudos, o seu raciocínio, baseado naquilo que você quer que o seu ouvinte, o seu público, aprenda. Entende? Agora a mensagem não se fabrica, a gente recebe e entrega. Glória a Deus. Amém, amados? Então é baseado nisso que são feitas nossas abordagens. Bem, como já havia dito, vamos estar abordando este capítulo 4, este capítulo 2 de Apocalipse em 4 partes. Começando aqui pela igreja de Éfeso. Volto a dizer que essas igrejas eram locais, eram cidades no oeste da Ásia Menor, onde temos aqui essas cidades em que havia cristãos residentes lá, pessoas que eram tementes a Deus, porque ser igreja, eu já disse, transcende a ser evangélico, ser protestante. É só voltar a escutar a abordagem do capítulo 1, parte 2. Ser igreja é mais do que ser religioso. Ser igreja é mais do que ser protestante. É mais do que ser simples crente. Porque crente por crente até o diabo é. Ser igreja, Efésios 5:24, é estar sujeito a Cristo. Na correlação que Paulo faz lá em Efésios sobre a relação matrimonial, o amor do marido para com a esposa e da esposa para com o marido, ele correlaciona isso à igreja e a igreja a esta relação. Na relação com Jesus, o cristão com relação a Jesus, ao seu relacionamento com Jesus. Considerando que a igreja é corpo e Jesus é a cabeça. 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Pois bem, em se tratando também
eu penso que vou estar sempre falando isso nas introduções, que essas cartas às igrejas da Ásia, essas igrejas que são simbolizadas agora aqui pelas estrelas que João viu, e pelos castiçais que João viu, aliás, e pelas estrelas também. O versículo 20 do capítulo 1 diz: as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Esses anjos supostamente são os líderes. Por isso que hoje os pastores são chamados anjos da igreja, se bem que tem mais demônio ultimamente do que anjo, na perspectiva humana falando, né? Porque misericórdia, o que tem de pastor que está longe da vocação episcopal, né? Do pastoreado bíblico de verdade, do ideal divino, não é brincadeira. Está mais para demônio do que para anjo mesmo, né? E eu digo isso sem medo de errar. E não estou cometendo nenhuma blasfêmia. Você pode até suavizar chamando de lobo. Pode até suavizar dizendo que não tem chamado. Pode até suavizar dizendo que não era para estar na função de pastor, porque ser pastor não é cargo, ser pastor é função. A começar por aí, né? A demonização começa por aí, por achar que são grandes, por achar que são o Deus, o dono das ovelhas, por achar que são intocáveis, por achar que podem tudo. Começa a demonização por aí. Não estou com isso também querendo incentivar você a desrespeitar o seu pastor. Não faça isso não. Eu estou falando aqui como pastor de uma geração que está dentro do episcopado completamente descaracterizada do ser pastor. E eu falo como pastor porque eu tenho autoridade para falar. Eu até me lembro que eu nunca quis ser pastor, nem pensava ser, nem queria ser. Quando eu vim ser ordenado ao ministério pastoral, já se passaram muitos anos que eu tinha terminado o meu curso de bacharel em teologia e licenciatura em educação religiosa. Já tinha se passado muitos anos. Cooperei com muitos pastores, auxiliando-os, ajudando-os, e nunca quis ser pastor. Trabalhei com homem de Deus, eu, membro da Assembleia de Deus, trabalhei com o doutor Elci Pereira, que era presbiteriano independente, da igreja presbiteriana independente, que é uma igreja brasileira. E ele queria que eu assumisse o pastoreado lá da igreja em Maceió. E aí eu disse: ele, pastor, eu não quero ser pastor não. Aí eu disse: por que você está fazendo seminário? Aí eu disse a ele: sabe que nem eu sei por quê. Mas aí depois o Senhor foi tirando as escamas dos meus olhos, né? E me fez ser para que eu pudesse falar assim como eu estou falando para pastores. Então, respeite seu pastor, considere seu pastor, enfim. Mas eu estou falando assim porque eu tenho autoridade para falar, tá? Não queira também assumir um posto que não lhe compete, senão vai ser bronca para você. E eu estou falando também porque tem gente que está se blindando aí, achando que não toqueis no meus ungidos. Ponto, aí você não toca, você que não é ungido, ao pastoreado não toca. Deixa que outro supostamente ungido toque. Deixa que eu toque.
Porque tem gente que está se blindando disso. Tá? Porque eu sou pastor, você tem que se sujeitar. Não, depois a gente entra nessa abordagem. Depois o pastor Amaro fala sobre isso. Né? Porque ser pastor é ser servo, mas tem muitos se comportando como senhor. Né? Depois era bom, que eu até disse dia desses, que tem muitos pastores que estão esquecendo de 1 Pedro capítulo 5. E procurando ter domínio sobre a herança de Deus. Mas vamos lá. Vamos ao que nos interessa. Se bem que isso é importante, né? Mas vamos ao que nos interessa. Os anjos da igreja são supostamente líderes. Aqueles que respondem pela igreja no sentido de ser representante do coletivo. A igreja fala de coletividade. Não? Porque nós, pastores, também não vamos responder pelas suas atitudes como ovelha. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, é que está escrito lá em Romanos. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não porque o pessoal fica, não, o pastor vai dar conta das ovelhas, o pastor vai dar conta daquilo que ele ensina ou deixa de ensinar. O pastor vai dar conta do que ele ensina ou deixa de ensinar, preste atenção. Você vai dar conta de você mesmo a Deus, se vire. Porque também a gente às vezes prega e vocês não querem ouvir, não querem obedecer a palavra, não é o pastor, é a palavra de Deus. Não quer. Hã? E aí, a gente vai responder por isso? Não. Faço das palavras de Jó as minhas palavras. Vamos responder pelos nossos pecados. Vamos responder pelos nossos pecados. Entende, irmãos? É importante que as pessoas entendam isso. Que os pastores vão responder pelas ovelhas no sentido de ensinar-lhes ou não o caminho da verdade. Ensinar-lhes ou não o caminho da verdade. Porque sobre a prestação de contas, sobre o juízo, aí, meu irmão, isso é individual. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando eu falo de responder, eu falo de aqui, hoje da igreja, eu me refiro a eles serem representantes dessa coletividade, porque eles eram quem tinham a palavra. Somos nós quem temos a inspiração divina para conduzir o povo. Isso está no que caracteriza o chamamento para o pastoreado. Porque o Senhor constituiu ou deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Eu estou lendo Efésios capítulo 4, já estou no verso 12. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui está as características do chamamento, né? Do ser pastor. Louvado seja Deus. E aí, capítulo 2 de Apocalipse. O Senhor chama a liderança para falar com a igreja. E começa a exaltar as obras da igreja de Éfeso. Do trabalho da igreja de Éfeso. A paciência da igreja de Éfeso.
de não poder sofrer os maus, de ter posto inclusive à prova os que se dizem apóstolos e não eram, e foram achados mentirosos. A igreja de Éfeso tinha um filtro, né? Que não se deixava enganar pela aparência. Hoje, além da aparência, nós temos as credenciais. Estava até falando um dia desse com o irmão, que ele estava questionando a questão do CNPJ, da instituição. É importante que o grupo esteja registrado, né? Até para não só uma identificação social, mas de repente receber até algum benefício governamental para desenvolver um trabalho na comunidade de assistencialismo, trabalho social para os domésticos da fé e para a comunidade. É importante que a igreja esteja, a denominação grupo esteja organizada estatutariamente, com o CNPJ, tal, pessoa física. E aí esse número vai para o documento de membro, para o documento lá da carteira de pastor, mas isso espiritualmente não significa nada. Isto espiritualmente não significa nada. Isso é só para essa condição social. Aí eu estava dizendo a ele que, por exemplo, chega para mim, como já chegou muitas vezes, alguém dizendo: "Ô, pastor Amaro, eu sou pastor. Aí está aqui a minha carteira, está aqui a minha credencial." Irmão, se eu não conhecer a pessoa, para mim isso não significa nada. Para mim não significa nada. Porque não é dizer que é o ser. Não é aparentar ser, é o ser. E a igreja de Éfeso tinha esse filtro. O grande problema hoje, em nossos dias, é exatamente que tem muita gente parecendo ser, sem ser, dizendo que é, sem ser. E nós precisamos ser verdadeiros. Não basta só ter nome de crente, de cristão. Eu tenho que ser cristão. Não basta ter só o título de pastor. Eu preciso ser pastor. E ser pastor implica em muita coisa. A começar pelo individualismo da minha personalidade como pastor. Entende, amados? As atitudes, a postura, a ação, as reações. A cobrança é muito grande. A cobrança é muito grande. Eu não entendo como é que muita gente tem agora o fácil. Olha, como eu estou dizendo a você, eu não queria antes ser pastor. E se eu soubesse que era tanto quanto é exigente hoje ser pastor? Agora que eu não queria mesmo. Mas tem gente correndo atrás. Tem gente correndo atrás de ser pastor, de ser... ao ponto de estar comprando a ordenação pastoral, porque tem os mercenários que vendem, ambos são mercenários. Tem convenção por aí. O irmão estava dizendo a mim: pastor, chegaram para mim me oferecendo uma carteira de presbítero por 700 contos. E eu esqueci de dizer a esse irmão que eu conheço um colega que ele disse que tem uma instituição aí que estava ordenando a pessoa ao bispado por R$2.000. Veja como estamos pervertidos. Estão fazendo até comércio do episcopado. Entende, irmãos? Aí tem gente com título de pastor, com título de apóstolo, porque ser pastor já é fichinha. O negócio é ser apóstolo, é ser bispo. E se aparecer alguém vendendo, se aparecer alguém vendendo o título de semideus, a turma vai comprar. Porque existe já o título honorífico de doutor e PhD em divindade, doutor em divindade. Já pensou em uma pessoa ser doutor em Deus? É muita audácia, né?
Tem gente agora que quer ser procurador de Jeová. Se essa ordenação pegar... Irmão, tá complicado. Entende, irmãos? Como estamos perdidos nesse aspecto. Não é? Tem alguns até que são chamados de verdade por Deus, mas no meio do caminho se desviam. Eu ordenei um rapaz, porque pela misericórdia de Deus eu presido uma convenção, algum tempo atrás, eu ordenei algumas pessoas ao ministério pastoral. Infelizmente tem um desses, e por enquanto eu só sei de um, infelizmente, e graças a Deus até agora só foi um que eu soube. Ele começou com tanta boa intenção, estava tão sério no ministério, porque eu não ordenava e não ordeno assim, tipo, falou línguas estranhas, disse que carabachou e que siri canta, eu estou ordenando ao ministério pastoral. Não é por aí, não. Deu 2 gritinhos, pulinho, porque tá assim, né? Principalmente pro lado do sudeste, é assim. O cara pula, fala uma língua estranha aí, estrambólica, e dá uns gritos. Eita, é pastor. Não. Um colega meu até chegou para mim: Amaro, me ordena ao ministério pastoral. Eu disse: minha bênção não é assim, não. Ele é meu amigo. Não, minha bênção não é assim, não. Tem diretoria. Ou seja, é pelo fruto que se conhece a árvore. Você tem dado fruto pastoral? É importante que o pastor entenda que aquele irmão, de acordo com o fruto que ele dá, porque tem pessoas que são chamadas para um diaconato. E pronto. Essas escadinhas de auxiliar, para depois ser auxiliar oficial, para depois ser diácono, para depois ser presbítero, para depois ser pastor, ou para ser evangelista, para depois ser pastor. Essa escadinha, que é um termo folclórico usado no segmento pentecostal, isso aí foi criado por uma denominação aí, isso não tem nada a ver não. Mas pulando, porque tem gente que critica assim, falando já é pastor, não foi nem auxiliar de trabalho, não tem nada a ver não. Isso é uma norma de uma denominação, nem precisa dizer o nome dela aqui, que a ideia não é essa, mas isso não tem nada a ver não. Isso não tem nada a ver não. Mas também a pessoa não pode ser ordenada a nenhuma função eclesiástica, que eu volto a dizer, ser pastor não é cargo, é função. Toda nomenclatura que você leu aí em Efésios 4, verso 11, tudo é função. Amém? Toda ela deve ser de acordo com o fruto que a pessoa produz. Não deve ser pela condição financeira que a pessoa tem, porque tem essa coisa que tem estragado a igreja evangélica. Gente sendo separada para o exercício eclesiástico porque tem dinheiro, porque é comerciante. Sem contar, irmão, o outro lado da moeda, que tem algumas pessoas que são empresárias, aí ganham muito dinheiro, aí para não dar o dízimo, que é grande, dízimo grande no sentido quantitativo, porque dízimo é dízimo. Dia desse eu expliquei aqui uma irmã, dízimo nunca é pouco, dízimo, é 10%, de acordo com o que a pessoa ganha. Porém, quantitativamente falando, claro, 10% de 100 é 10, mas 10% de 100 mil é 10 mil. Aí quantitativamente é grande, mas é proporcional ao que a pessoa recebe. 10% é 10%. E aí o caba não quer dar um dízimo de 10 mil reais. Aí ele disse: oxi, então eu vou abrir a minha igreja. Aí ele passa agora a ser pastor para ficar tomando conta do que deveria entregar. Aí todo esse tipo de coisa tem maculado. Por quê? Aí a fonte já começa a produzir uma água que não é potável. Já começa a produzir uma água amarga.
E aí vem essa esculhambação que estamos tendo no segmento evangélico. Entende como as coisas estão complicadas. A igreja de Éfeso tinha esse filtro. A igreja de Éfeso pôs à prova os que se diziam apóstolos e não eram, e foram pegos na mentira. Aí continua o Senhor louvando a igreja de Éfeso. Vamos correr aqui por causa do tempo. Sofrestes e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Veja que era uma igreja que vinha bem. Aleluia. Se até o versículo 3 Jesus viesse, ela ia para o céu com tripa e tudo. Mas aí tem um momento que ela abandona o primeiro amor. Lembra que eu falei na introdução de Apocalipse que cada uma dessas igrejas traz características de nós todos como indivíduo e como grupos e como coletividade. Lembra que eu falei disso? E vamos cuidar agora de nós como indivíduos, porque, volto a dizer, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu estava até folheando aqui para achar esse versículo, né? Poderia até buscá-lo aqui na internet, mas eu poderia também pedir o auxílio de vocês, né? É porque eu tenho marcado aqui na minha Bíblia, mas assobiar e chupar cana é um processo, né, irmão? Deixa eu achar aqui esse versículo.